Bem-vindos ao 27º episódio do nosso ITScast. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês uma grande amiga, né? Uma grande profissional, uma profissional que eu admiro já há muito tempo. Conheci há mais ou menos uns 2 anos atrás. Não, 1 ano e alguma coisa. 1 ano e alguma coisa. Né? Olha, Fabi Moreira. Fabi Moreira, diretamente de São Paulo, para os nossos estúdios. Obrigado, minha amiga. Seja muito bem-vinda. E eu queria de estar aqui. Começar, né, dizendo que você, para mim, é uma grande referência e é muito bom tê-la aqui, né? Não só como uma profissional, mas também hoje como amiga. Recíproco, né? Demais. Os bons se juntam. Isso. Né? Fabi, me fala um pouquinho. Vamos começar aqui falando um pouquinho da tua carreira. Né? Como é que tu começou no tributário? Olha, eu sempre falo, quando chega essa parte, como é que você começou, a gente entrega a idade total, né? Tava pensando, vindo pra cá, eu falei, nossa, 20 anos na área tributária. Tem Caramba, tempo já. Que massa. Bom, né? Fabiana Moreira, sou advogada tributarista. Atuo, meu forte, consultoria tributária. Eu sempre amei consultoria, nem assim, nunca cogitei atuar no contencioso. Sou palestrante, sou professora na Facamp, faculdade em Campinas. E já estou aí realmente há 20 anos na área tributária. Minha carreira ela é bem interessante, porque eu comecei em empresa. Eu comecei no corporativo de empresa. Que legal, família. Eu sou de São José dos Campos, né? Nasci lá em São José dos Campos. Hoje moro em Campinas, mas nasci em São José. E o meu primeiro trabalho foi na Embraer. Eu trabalhei tanto no recebimento fiscal, e é por isso que eu defendo tanto a importância de conhecer a parte operacional, porque eu comecei na área operacional. E claro que tributarista quer o filé, né? Parecer, levantamento de crédito, estudo de cenário, mas não, eu comecei no filé do tributário mesmo, né? Na área fiscal, tributarista raiz. Que massa. Então, eu comecei escriturando a nota fiscal, trabalhei no recebimento fiscal da Embraer e depois eu fui para o planejamento tributário. E, na época, eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade de Direito, mas eu não tinha conhecimento nenhum na área tributária. Eu tinha um pouquinho de conhecimento na área fiscal, porque antes da Embraer eu trabalhei numa empresa bem pequena, mas eu emitia a nota fiscal. Outra coisa que entrega a idade, eu emitia no talonário. Caramba! E essa história é bem legal, meu amigo, porque eu fui contratada na Embraer por isso. Eram 50 pessoas no processo seletivo, sabe? Eram 3 vagas e eu, nossa, será que eu vou conseguir entrar? Era nova e tal. E eles me perguntaram, por que nós deveríamos contratar você? Eu falei, porque eu emito nota fiscal e minha letra é bonita. Excelente resposta. Foi exatamente, sabe aquela coisa bem espontânea? Porque eu sou mesmo. Eu falei assim, eu sei emitir nota fiscal e minha letra é bonita. Porque estagiário, presume-se que não precisa ter experiência de nada. É verdade. Você precisa ter ali aquela saída clássica, ter uma boa sacada, né? E depois o meu chefe ele falou assim, Fabi, foi por isso que a gente decidiu que seria Foi tão autêntica, né, tua resposta que Porque, de fato, era nota fiscal no talonário, tinha um carbono por baixo, e a minha letra saía muito bonita. E eu entrei na Embraer só sabendo Eu ia isso. ser demitido no outro dia, Sua se letra isso fosse o péssima. requisito. É horrível, horrível. A minha sempre foi bonita. E aí escrevia muito mais, né? E aí entrei na empresa e fui direto para o recebimento fiscal. Então, eu aprendi muito do operacional. Todo esse trabalho que o contador faz, que é muito do contador, escritório de contabilidade, eu tive a oportunidade de aprender. Que legal. Então, eu conheci, de fato, a raiz do tributário, nota fiscal, onde começa tudo. Depois, acho que de uns 10 meses, eu sempre tive uma desenvoltura muito boa, eu fazia bastante contato, fazia bastante networking. Tive um convite para ir para o tributário. E eu fui planejamento tributário, de Lá fato, na Embraer, né? Na Embraer. Que massa. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o filé, né? Que nós chamamos do filé do tributário. Parte de ressarcimento. A Embraer é uma empresa que tem muita isenção, tem muito benefício aeronave, aeroespacial, né? Então, eu conheci a parte de isenção e ICMS. Foi aí que nasceu a paixão pelo ICMS, que fazia muito ICMS lá. E aí, de fato, eu comecei a aprender. E o que era interessante, que eu estagiava na área, mas eu não tinha tributário na faculdade ainda. Quando chegou no último período do 4º ano, que comecei a ter tributário, que é um pecado, um semestre só, né? Não é? Porque não aprende nada.
Aqui na minha foram 2, mas mesmo assim é muito raso. Nossa, muito aprendi raso. nada. Eu lembro, assim, que eu aprendia bem o básico mesmo. Não tinha parte do CTN, coisa bem superficial. Mas eu já sabia, eu já conhecia o tributário. Então, eu já estava na linha de frente, porque uma baita de uma empresa, já tinha um certo conhecimento, né? E aí, eu me apaixonei, de fato, pela área. Que legal. Eu nem cogitei fazer mais nada. E aquela nossa máxima que o ambiente molda as pessoas, né? Eu era a única estagiária. Então, eu convivia com advogados, assim, extremamente inteligentes. Muitos nem moram mais no Brasil, né? Um deles eu tenho contato, mora em Portugal, tudo. Então, isso foi me moldando. Eu sempre quis ser muito boa. E como eu seria muito boa ali? Estudando. Então, eu morava em São José, fazia faculdade em Mogi das Cruzes, e eu estudava. Eu chegava na minha casa meia-noite, saía às 6 da manhã. Caramba. Então, finais de semana, eu só estudava, porque eu precisava ser muito boa. Era estagiária, queria ser efetivada, e ali eu consumia tudo que eu trabalhava durante a semana, eu consumia aquilo no final de semana. Era a maneira que eu entendia que eu ia melhorar naquilo, né? Estudava durante a semana e final de semana aprendia tudo aquilo. Porque às vezes eu lembro que eu me deparava, um ressarcimento de IPI. Como é que faz? É assim, assim, assado. E aí, quando eu ia lá na legislação e entender o que era, por que acontecia, e assim eu fui aprendendo. Eu fiquei lá por quase 4 anos. Mas o que acontece? Empresa corporativa é assim. Se você entra estagiária, sua carreira vai demorar muito. Até você chegar a um cargo de liderança, você vai ficar 10, 15 anos. E eu sempre fui muito imediatista. Sempre, sempre. Não tinha paciência. Não tinha. E eu já tinha uma projeção, eu dizia, com tal idade eu quero ter um cargo de liderança, eu quero viajar, eu quero fazer... Eu sempre planejei tudo. Então, eu falei, bom, se eu ficar aqui, não vai acontecer. Mas foi muito bom e ali eu fiquei por muito tempo. Já tinha bagagem, já tinha, né? E só isso no currículo, né, Fabi? Já conta pra caramba. Era novinha e com uma Embraer na vida. E aí eu tive uma oportunidade para uma consultoria tributária em Campinas. Eu morava com os meus pais ainda em São José, sempre me movimentando, e aí surgiu essa vaga. Numa consultoria tributária, eu falei, eu vou. Era um escritório menor, mas eu ia atuar no consultivo. E eu ia aplicar aquela parte operacional que eu já sabia para fazer parecer, para fazer... Na época, eu fazia recuperação tributária na unha. Caramba. Pegava talão de nota, os mais antigos lembram. Mapeava as notas fiscais, tudo ali no Excel, e entregava para o cliente. Não tinha nada de SPED. E nem faz muito tempo, isso foi o quê? 2010. Nem faz muito tempo que não ficava fazendo tudo no SPED, né? E aí, eu fiquei 1 ano nesse escritório e comecei a atender a Raizen. Adivinha? Convite para ir para a Raizen. Volta eu para a empresa. Mas numa área mais estratégica. E também para aprender PIS e COFINS, porque até então eu só conheci ICMS. Outra coisa que eu sempre tive muito na cabeça, eu acho que é importante você ser especialista em uma área, mas você precisa conhecer. Você precisa navegar em outros, né, diretos e indiretos, senão você não fecha, né? Aí eu fui trabalhar com PIS e COFINS, aceitei o desafio, fui para a Raizen. Ali fiquei mais um tempo, acho que quase 2 anos. Aí eu tive um convite para ir para a Nextel, já para um cargo de liderança. Caramba. Eu morava em Piracicaba, porque daí eu acabei me mudando, e a Nextel em São Paulo. E o cargo de liderança era tudo que eu sonhava. Gestora no planejamento tributário da Nextel. Falei, nossa, que bacana. E os maiores segmentos do Brasil, né? Telefonia, aeroespacial, combustível e depois telefonia. Eu falei, nossa, agora eu vou chancelar mesmo a super profissional, né? E aí fui para a Nextel. E lá, planejamento tributário, foi quando eu fui para o Canadá. Eu fiquei 3 meses, eu morei fora 3 meses. Que massa, família. Que eu também precisava melhorar o meu inglês nessa época. E aí, depois, eu fui para a Grant Thornton, onde eu entrei já na área de consultoria tributária, como gerente. Na Nextel, eu era coordenadora e já consegui, enfim, o que eu tanto almejava na minha carreira, cargo de gerente. Que legal, que legal. E a Grant Thornton é uma das maiores empresas também de consultoria. Ela é conhecida no mercado como Big Five, né? Nós temos as Big Four e o Big Five. E eu entrei já
E eu fazia todas as áreas. Fazia parte de ICMS, mas fazia PIS e COFINS também. E ficava com aquela coisa de aprender diretos. Porque eu fazia, por exemplo, um planejamento tributário e eu não entendia quais seriam os impactos de diretos. Eu entendia muito bem ICMS, eu entendia muito bem PIS e COFINS, mas eu me sentia rasa na área. Com toda a experiência, se você viesse discutir tributos diretos comigo, eu não conseguia. Aquilo me incomodava. Quer dizer, incansavelmente. Eu acho que o tributarista é assim. A gente não pode nunca acomodar. Total. E a gente vai falar de transação daqui a pouco, Com que certeza. vem mais uma coisa aí, né? Para tirar da zona de conforto. E aí, meu amigo, eu nunca fiquei na zona de conforto. Jamais. Ah, tá bom. Conheço bem ICMS, conheço bem PIS e COFINS, tenho uma experiência bacana, tenho um cargo de liderança, mas e aí? E a parte de diretos? E na Grant Thornton é segregado, muitas empresas são. Então, eu ficava na área de indiretos, não teria como aprender imposto de renda ali, porque outro gerente, outro departamento, e aí eu acabei mudando de novo. Assumi a filial da BDO em Campinas para ser gerente das duas áreas. Que legal. Aí o bicho Aí pegou. o bicho pegou, né? O bicho pegou. Porque gerente sênior, com uma experiência, uma bagagem grande. Na BDO também, Na que é, BDO. acho que é a sexta, né? Sim, e para fazer diretos. Eu estudava, assim, eu acho que eu dormia 4 horas por dia, porque eu só estudava muito aquilo tudo. Eu atendia auditoria, então eu tinha que estudar para entender de fato. Eu fiz curso de diretos, comecei a entender mesmo a parte de RPJ. E tem até, quando eu entrei na consultoria, eu gosto de lembrar dessa parte, porque tudo que você estuda, tudo que você se dedica, você fica muito bom. Quando eu entrei na consultoria, eu fui no meu primeiro cliente já como gerente. Não poderia ter gafe, ter erro ali, né? E ele veio me falar de CPC 47, postergação de receita. Era uma discussão de postergação de receita no resultado contábil dele. Quando o cliente falou CPC, eu só tinha Código de Processo Civil. Também. Eu fui para um curso uma vez, cheguei lá, era pensando em Código de Processo Civil, quando eu vi contabilidade, eu fiz, que é isso? Não, é assim, ele falou, não, eu preciso que você olhe e tal, porque eu tô com uma questão do CPC 47. Aí eu, nossa, o que ele tá colocando o Código de Processo Civil nessa discussão de auditoria? Mas aí você tem que ter uma boa sacada. Boa. Não tem sentido, deve ser alguma coisa de diferente, né? Aí eu falei, olha, eu acabei de assumir a sua conta. Não, eu tinha acabado de entrar na empresa naquele cargo. Eu falei, acabei de assumir a sua conta. Eu vou estudar, eu vou ler todos esses relatórios, depois eu vou te dar uma resposta de cada item. É a saída clássica. Boa. Eu não falei para ele nada de absurdo, mas eu também não demonstrou falei do Código de né? Processo Civil, né? E aí eu estudei muito, eu comecei a estudar o CPC, toda essa parte contábil, e foi aí que eu aprendi contabilidade. Inúmeras vezes as pessoas me questionam, você fez contabilidade? Eu falei, não, mas eu discuto muito bem contabilidade. Sabe por quê? Eu aprendi na unha. Que massa. E essa é a importância, né, Fabi? Eu acho que falta pra gente, puramente advogado, né? Sim. Entender a linguagem, né? Principalmente para você se comunicar com o contador. Muitas Sim. vezes na mesa tá o contador. E ele que vai auxiliar o empresário na tomada de decisão de te contratar ou não, né? Exato. E você tem que ter a linguagem dele ali, porque são trabalhos que se complementam, né? E você precisa saber discutir. Porque inúmeras vezes, eu lembro da exclusão do ICMS, até acontecer, até ter sido julgada a modulação dos efeitos, cada cliente tinha um perfil e fazia de um jeito. Quando você, de fato, senta para questionar o advogado, se ele não tem o conhecimento contábil, ele não entende o desdobramento daquilo. Então, você ingressou com a ação. E o desdobramento? Você tem que conhecer a contabilidade. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Eu sempre olhei muito para a minha carreira dessa maneira. E aí, eu fiquei um tempão lá, peguei a parte de diretos e aí fui para a Price, que era o sonho. Quem não sonha trabalhar numa Big Four, né? Quem? E mais velha. E que é um padrão, na minha visão, dos grandes Sim. tributaristas de sucesso. Sim. Né? Eu já entrevistei o Tumi, já vi entrevista do Schweire, né? Já vi vários outros, assim, e é um ponto em comum da carreira dessas pessoas, Sim. né? Ter trabalhado em Big Four, né? É uma... Como é que eu vou dizer? É um grande orgulho
Um grande orgulho. Por quê? O nível dos clientes, o nível de operação, conhecimento, é um ambiente que te molda todo o tempo. Você fica bom de qualquer maneira, porque você tem reunião técnica toda semana, você tem sócio ali te chamando para uma discussão, os trabalhos são revisados. Eu lembro que o sócio pegava o meu relatório, ele abria um balancete, ele questionava situação por situação, conta por conta. Que legal. O que é isso? Explica isso. Então, o gerente ali, ele não vai fazer um trabalho raso, superficial. Impossível, porque a régua é muito alta. E eu sonhava mesmo, um dia eu vou trabalhar numa Big Four. Por esse motivo de conhecimento técnico, qualquer pessoa que você pega no mercado é ex-Big Four, conhecimento técnico é lá em cima. A questão do inglês, porque raramente, né, você tem a oportunidade de usar mesmo, se você não atender uma multinacional, você não vai usar o teu inglês. Eu queria também para jogo nisso, e aí eu fui para a Price. Mas eu já tinha a ideia de montar a minha consultoria. Mas eu falei, vou abrir a minha consultoria com selo de Big Four, que é o que eu falo hoje. Nossa. Eu vendo isso para os meus clientes, Perfeito. inclusive. Que ele vai ser atendido com a qualidade técnica de uma Big Four, mas uma consultoria mais boutique, né? E o bacana que eu acho de você é essa intencionalidade, né? Você planejou a tua carreira, né? E Todinha. você executou o plano. Todinha. Isso eu acho muito bacana. Com todas as dificuldades, porque como eu comentei com você, nessa época da Embraer, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz isso. Não é aquela coisa, você conseguiu, não. É sempre batalhando muito. Então, eu trabalhava das 7, das 8 até as 5, ia para a faculdade, ia para Mogi, ia de ônibus, estudava final de semana, não tinha facilidade Até nenhuma. hoje rala, né, Fabina? Para o pessoal que vê até no hoje. Instagram, enfim. Até hoje não Rala tem... muito, né? Quantas vezes eu te chamo ali para desabafar? Semana passada... hoje tá difícil. Não, calma aí, vai dar certo, porque faz parte. Vê esse vídeo, né? Assista esse videozinho. Não tem zona de conforto, né? Não tem. E aí, foi quando eu fui para Price, e aí atendi também grandes players. Lá eu fazia também a parte de indiretos, eu fui contratada para indiretos, mas assim que eu entrei, uma gerente de direto saiu. Falei, ó a ironia aí. Aí eu também acabei atendendo as duas áreas. A Price foi, de fato, bem estratégico, porque eu tinha uma ideia já de abrir a minha consultoria. Falei, bom, eu vou ficar aqui por um período, pegar mais experiência. E na Price, empresa de consultoria, em linhas gerais, você precisa vender muito. E lá não é diferente. Então, eu queria... alinhar. Eu sempre fui muito boa de vendas. Queria alinhar muito meu técnico com essa parte comercial para eu ter segurança para abrir a Altexis. E só pegando esse gancho, né? Fabi. Segurança. Qual... Sempre foi uma curiosidade minha, né? Um dos meus melhores amigos, ele era sócio da Deloitte. E eu via ele prospectando, assim, mas eu não conhecia profundamente a prospecção dele. Como é que tu fazia nesse cenário, né? A prospecção na Big Four. Olha, existe uma sacada na Big Four que onde ganha dinheiro, assim, fecha bastante contrato, que é o cross-selling. Então, eu tenho um cliente de auditoria que já entra pela porta de auditoria e aí a auditoria transfere horas para a Tex para validar uma operação específica ou para fazer uma análise mesmo da parte tributária. Perfeito. Quando você chega ali para fazer essa análise, você já identifica problemas. E aí você já amarra uma proposta de tax. Legal. Olha, identifiquei aqui na auditoria que você tem um problema de compliance de obrigações acessórias. E aí a gente negocia isso com o sócio de tax. Bota o nome bonito, né? Para cobrar caro. Exato. Então tem muito cross-selling. Essa é a primeira linha de frente, porque você já pega o relatório ali e fala, nossa, já vou poder oferecer. Você já consegue ter as oportunidades. E também ter o nome da marca ajuda muito. Abre muitas portas. Sim, que todo mundo conhece, né? Porque o que acontece? A chance de dar errado ali é pequena, porque tem vários profissionais respondendo junto. Então, por exemplo, ali não era só a Fabiana, tinha um corpo de sócios juntos, relatório assinado por sócios.
Então, pessoas reconhecidas, renomadas. Então, é muito mais fácil você conseguir fechar contrato. Existem empresas que têm a obrigatoriedade de contratar a Big Four. Só contratam Big Four. Hoje, eu vou revisitar os meus clientes para a Altexis. Não, mas você sabe, é global, né? Vem de fora. Então, tem essas facilidades. Sim. Só que o preço é lá em cima. Nem se compara. Nem se compara, porque... Né, a taxa é completamente diferente. Não tem bandeira nem... 50, né? Não bandeira nem... 50. Mas, assim, e a meta é muito alta, porque a gente precisa bater meta. Né? A meta de vendas é muito alta. Então, o profissional se desdobra, de fato, para prospectar. Legal. O que é muito bom, porque é uma outra dificuldade que os profissionais sempre colocam. Né? Eu sou bom para executar e não sou bom para vender. Quem é bom para vender não gosta de executar. Sim. Eu prefiro ficar no comercial. Legal. Só que hoje eu tô nos dois. Sim. Até porque eu presa, né? Eu presa, mesmo que tenha funcionário, enfim, não tem como. Não. O cara falar, não, mas eu já saí do operacional. Não tem. Duvido não muito, tem. É difícil, viu? Não tem. Hoje em dia eu fico nos dois mesmo. Então, eu fiquei um tempo na Price, peguei o selo de Big Four, que eu tanto queria ter isso. Eu acho assim... Se eu não tivesse feito esse movimento, eu teria esse vão na minha carreira. Porque eu pensava, nossa, como será que é uma Big Four? E é punk, é puxado, né? Porque você tem, enfim, uma carteira gigante de clientes. Você tem time. Sim. Time que fica espalhado no Brasil. Então, você tem várias culturas de profissionais. Eu achava bacana isso também. Que massa. Porque eu não lidava só com o pessoal de São Paulo. Então, a cultura acaba também mudando, né? E aí, depois eu decidi... nasceu a Altexis. E como é que foi? Foi o início. Né? Sair de uma Big Four, que tem uma estrutura enorme por trás. Olha, eu lembro no começo que era uma coisa que eu me questionava, porque, como eu falei, mudava uma legislação... No dia seguinte, treinamento técnico para aquela legislação, discutia. Você tinha uma dúvida, você levantava a mão, tinha 10 pessoas para discutir o assunto técnico com você. Quando eu abri a Altexis, eu já estava num movimento diferente na carreira, palestrando, dando aula. Eu já tinha começado as mentorias, que a mentoria nasceu do nada. Eu fui palestrar num evento e aí o pessoal olhou assim... falar de vendas. Eu falava muito, acho que você lembra no começo, falava muito de prospecção de vendas. E eu fui palestrar sobre isso. E aí um grupinho lá de 10 pessoas se juntaram. Você dá uma mentoria pra gente? Foi assim que nasceu a mentoria. Caramba. Eu falei, sim. Claro, dou sim, tal. Não tinha estrutura de nada, né? Trabalhava lá na Price e comecei a fazer as mentorias. E aí... Tinha o trabalho durante o dia, as aulas na Facamp, as mentorias, tudo começou a virar uma bola de neve, as palestras. Caramba. Eu falei, alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Não vai ter jeito. Só que eu sempre gostei da parte acadêmica, eu estava gostando das mentorias. Eu falei, alguma coisa eu vou ter que abrir mão aqui. E aí já tinha a ideia da consultoria. Eu falei, agora... E aí foi quando eu decidi mesmo. Já com tudo isso rodando, né? Com as mentorias rodando, com as aulas. Então, eu já tinha uma certa estrutura ali. E migrar para o digital foi automático, né? Acho que por conta também da bandeira, da Price e tudo. Foi bem automático, apesar que eu atuo no digital nem 20% do que eu queria. Tem fase que eu estou bem ativa, acho que é um desafio para todos, né? Demais. Tem fase que é agora, que eu tô focada 100% no escritório. Eu não, simplesmente tem dia que eu não consigo nem olhar no celular. E aí foi quando eu decidi, eu falei, bom, é agora. E a Altexis nasceu. Janeiro de 2023... E aí, assim, eu estava bem contente. Falei, bom, é agora. Comecei a prospectar os clientes que eu já conhecia. Fernanda te puxou, né, na época para ser... Fernanda me puxou para a TNP. Coordenadora... Isso. Acadêmica, diretora executiva. Né? Diretora executiva na TNP. Eu fazia toda a parte de professores, de agendar com professores. Então, eu acabei conhecendo também muita gente. Eu conheci você nessa época, inclusive, foi. né? Porque todo contato com o professor eu acabava conhecendo ali. Então, foi muito bom para mim também.
E ela também me puxou bastante para o digital. Ela sempre... Quando eu saí da Price, foi a primeira pessoa que... Vai, né? Vai que vai dar tudo certo. E ela é vai ser massa, muito Fernanda legal. é massa demais. E Mariana também. Mariana, não posso esquecer de contar da Mariana. Outubro de 2022, ela me deu um livro de consultoria tributária. Que Ela massa. falou, você precisa ler esse livro. Então, eu já tinha, de fato, a ideia de abrir a consultoria, só que foi muito mais rápido. Passou o final do ano, eu falei, é agora, não vou esperar mais, eu vou abrir a consultoria agora. Depois eu falo para você, eu não lembro o nome desse livro, mas ele fala exclusivamente do teu negócio de consultoria tributária. É o manual do CEO, alguma coisa assim, não? Não lembro, falei dele esses dias, mas é literalmente como você construiu o teu negócio na consultoria. E aí eu li aquilo, como é que eu vou começar do nada? Porque eu não era nada de empreendedora. Nada. Eu falei, como é que eu vou gerir tudo isso, né? Contrato pessoas. Esse negócio de parceria que funciona, que é o que todo mundo faz hoje, né? Como que eu vou vender um trabalho, executar um trabalho, que ferramenta que eu vou utilizar? Mas eu fui muito abraçada, acho que essa é a palavra. Teve a Fernanda, o Fred, do E-Auditoria. Ele me chamou para bater um papo. Que é outro cara fenomenal. Fenomenal. Ele me deu acesso do E-Auditoria. Ele falou, tá aí o acesso, faz o que você precisar aí. Nossa, como ele é bacana, eu pensei comigo, né? Eu falei, então eu sempre tive essa... é o que eu falo, Os né? bons se atraem, né? Os bons se atraem. E aí eu fui fechando alguns trabalhos e aí ficou aquela coisa. Como é que você vai executar, entregar, vender ao mesmo tempo? Não pode parar a prospecção, né? Prospecta, fecha trabalho, executa, entrega com qualidade, mas você não pode esperar tudo isso acontecer para prospectar o outro. Então, foi aquela coisa que eu falei. E tem a vida pessoal ainda do lado, né? Que muitas vezes fica morta, né? Muitas vezes fica morta. Na época, eu acabei... assim, aquele momento, o que eu faço? Eu tive um sócio, foi uma ideia assim, vamos montar essa sociedade? Eu fico com a parte de prospecção, você fica com a parte de execução, tal, não vai dar certo, tal. Mas eu acho que foi mais por segurança de ter alguém ali comigo, né? Aquela coisa, eu não estou sozinha. A sociedade não deu certo, e deu porque é muito aprendizado, a gente aprende muita coisa, né? E aí, hoje eu estou tocando sozinha. Então, foi bom porque eu tirei muitos aprendizados mesmo ali de... você tem que fazer um caixa, você tem que... Nem isso eu tinha ideia quando eu comecei a empreender. Fechava uma proposta, entrava o caixa, uau, não, você não pode gastar, não. Você tem que deixar aqui até... Então, eu fui aprendendo toda essa parte de gerir um negócio. E isso demorou. Assim que eu abri a Altexis, eu acho que isso veio para trazer mais força. Eu passei uma situação muito específica com a minha família, né? Que os meus pais, eles ficaram doentes na mesma época. Caramba. Coincidentemente, uma coincidência péssima, porque eles nem casados eram. Mas eu abri a Altexis em janeiro. O meu pai ficou doente. Meu pai descobriu um câncer já em fase terminal. E a minha mãe, na sequência, também. Então, os dois doentes, cada um numa cidade, cada um no hospital. Eu, com a Altexis, tinha que acontecer, tinha que dar certo. 1 ano e 10 meses depois, eu vejo quanto isso me fez forte, né? Porque não adiantava eu desistir da Altexis. O que eu ia fazer? Pedir emprego em algum lugar? Pedir para voltar para os lugares que eu sempre saio de portas abertas? Não ia mudar nada, eu não tinha nem cabeça para aquilo. Eu gosto muito de lembrar essa parte que também ela me ajudou, me deu forças para continuar. Quando eu decidi abrir a consultoria, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu vou abrir a Altexis. Ela, será? Tava bem ainda, né? Será? Eu falei, ai, mãe, é hora, tal, não sei o quê. E ela chancelou. Ela falou assim, se você decidir, eu te apoio. E aí, 30 dias depois, ela estava hospitalizada. Então, eu não podia desistir. Ela me apoiou. Eu quis. Eu não poderia mais voltar para os lugares, porque eu não tinha cabeça naquele momento, porque, né, um pai no hospital, numa UTI, já cada dia se definhando num lado, a mãe de outro, e eu ia pedir emprego. Eu não poderia fazer isso com ninguém, porque eu não tinha condições para trabalhar ali naquele momento.
Mas a Altexis acontecendo, eu prospectava os meus clientes, porque era uma maneira que eu tinha de sair um pouco daquilo. Eu penso que tudo acontece na sua hora, né? Porque o que era a minha maior motivação? A Altexis, no meio dessa situação toda. Com meu pai foi muito parecido. É. Muito parecido. No início da ITS. Isso não te deu um gás? Com certeza. Por isso que eu não aceito, meu amigo. Então, você vai me entender. As pessoas dizendo que as coisas são difíceis. Eu não aceito ouvir isso. Sim. Eu não aceito. Para mim, hoje, o que você pode dizer para mim que é difícil? A Isa não tá legal. Aí sim. Qualquer outra coisa não pode ser importante, dor. Não pode ser dor. Só se for ela. Com certeza. E para mim, hoje, não tem dor. Olha que pessoa feliz que eu sou. Não tem dor, porque a pessoa que eu mais amei em toda a minha vida, ela não tá mais comigo. Se eu superei isso, qualquer coisa, eu supero. Mas ela tá aí dentro, viu? Tenho certeza. Tá aqui dentro, né? Então, isso me deu um gás para continuar empreendendo. Eu falei, bom, eu não volto mais, agora é daqui para frente. Queimou a ponte, né? Total. E aí eu continuei, né, prospectando os meus clientes, fechei os trabalhos, as coisas foram acontecendo devagar no começo. E aí, quando eu fui ajustando isso, né, perder os meus pais em 30 dias, eu comecei a ter outras dificuldades de empreender mesmo, né? Questão de sociedade, estar em outra cidade, eu em Campinas, tal. Então, outras coisas foram acontecendo, mas eu já era muito mais forte. E aí, eu fui construindo a minha carteira. Falei, bom, eu preciso dos meus clientes, eu preciso continuar. E aí, as coisas, de fato, né, estavam acontecendo. Foi quando a gente conversou. E aí, eu falei, eu preciso trazer outras coisas para o escritório. Porque empreender é isso, você tem que ser, né? Onde que tá bom? Qual que é o mercado? O que é que tá dando certo, né? O que tá dando certo? O que eu faço já deu muito certo. Não é ruim, dá certo. Mas eu acho, não, eu quero mais que isso. Porque hoje a gente precisa levar diferencial para cliente. Sim. Tem um monte de tributarista no mercado. É um mercado, eu vou dizer, não é concorrido, porque os bons se destacam. Quando eu fui para a sua imersão, eu recebi, sei lá, mais de 20 directs. O que você está fazendo aí? Tu e a Sigrid, né? Na mesma hora. O que você está fazendo aí? As jainhas da recuperação administrativa. Transação tributária. E eu falei, não posso deixar de contar. Sabe por quê? Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu não sabia antes, sendo uma baita profissional, já ganhando dinheiro na área tributária, eu não sabia o que fazer no meu cliente se eu chegasse lá e ele me contasse que tinha uma dívida. Eu não sabia o que fazer. Pra tu nem era um trabalho, nem era um serviço ali, né? Não Nossa, era nada. você tem uma dívida? O que eu ia olhar? Você tem uma dívida, você tá pagando? Eu ia olhar isso. Isso já uma profissional renomada, constituída e com uma experiência. Você tá pagando o teu parcelamento? Como é que tá o teu budget pro ano que vem? Você quer fazer algum trabalho tributário? Eu ia só nessa linha. Pensando na gestão do ativo, né? Que é muito o que a Sigrid também me falou. Exatamente. Eu ia falar, bom, por que você está gerando débito na tua operação? Vamos tentar melhorar, vamos tentar... Eu ia só olhar para isso. Eu fiz a imersão dia 3 e 4 de setembro. 20 dias depois, você lembra, eu prospectei o cliente que eu vou sexta-feira lá. Que massa. Por quê? Quando eu comecei a conversar com ele... Que já é uma transação individual, viu, pessoal? Mais de 10 milhões aí. Pois é. Quando eu comecei a conversar com ele, que ele falou assim... Trabalho de recuperação tributária, que eu fui com essa sede. Planejamento tributário, porque ele tem um monte de empresas do Simples Nacional. Eu falei, não pode, não faz sentido, a gente precisa resolver isso. Porque eu tinha ido na imersão e por isso que eu falo para as pessoas, fazem esses cursos, vão em imersão, fazem network. Por quê? Você escuta uma coisinha ali do nada que você leva, né? E aí eu falei para ele, você tem dívidas, tal? Ele falou, tenho. Peguei o certificado digital. Quando eu abri, é isso que eu vou fechar. Não é o que eu faço. Eu vou fazer? Não, quem vai fazer é você. Ótimo, vamos lá. Quem vai fazer é você. Mas assim, eu sei oferecer, eu sei quais são os impactos e eu sei o que levar para o cliente de bom. Perfeito. Poxa, que legal, vou ganhar dinheiro com isso? Vou, mas o que eu estou mais satisfeita, que eu consigo
ponta a ponta ajudar. Perfeito, Fabi. Então- E eu sempre digo isso, né? Qual é o melhor serviço? É o que você consegue vender para o cliente, é. né? Pois é. E eu acho que o diferencial dos profissionais é exatamente isso. Você precisa incansavelmente querer ter sede de levar o que é melhor para o cliente. O cliente me mandou um áudio que ele falou assim, eu quero muito que você veja aquela parte de... Ele não sabia usar, e também não falo transação, né? Claro, negociação de dívidas. Eu não vou falar ali, né? Aquela parte que você falou de negociar as dívidas é o que mais me interessou. Quer dizer, se eu não tivesse o mínimo do conhecimento, eu teria perdido. Com certeza. Não fechou, não vai fechar tributário agora. Se eu não tivesse falado dessa oportunidade, não fecharia nada. E aí seria aquele cliente assim, então volto aqui, tomo um café e a gente marca depois. Então, a gente precisa conhecer. Sim. A gente não precisa saber fazer... Eu fiz o teu caminho inverso, indo para a imersão do Elcio também, né? Para pegar um pouco a questão do ativo, da gestão do ativo, e muito também da reforma tributária, que eu ainda estou engateando, né? E é muito importante a gente entender. Bastante a reforma. Eu acho que, olha, eu vou te dizer, de tudo que eu estudei nos últimos dias, a melhor oportunidade que tem hoje para levar para o cliente é a discussão da reforma. Dentro do cenário que nós já temos, qual o impacto? Perfeito. Né? E transação tributária. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, eu não sei o que fazer, qual nicho, estuda a reforma, analisa o cenário do cliente dentro do que já tem hoje. Então, pega lá a operação do cliente, dentro do que já está aprovado, hoje a tua operação, ela ficaria assim, assim, assim. E transação. Perfeito. Não iria para outro nicho. Aí você tem uma situação ou outra que o cliente não fez, né? Como nós conversamos. Poucos não fizeram. Não fiz uma recuperação tributária. Tá bom, você sabe fazer, você vai lá, você ganha dinheiro com isso. Agora, vender, oferecer, estudar, debruçar, essas duas frentes. Excelente. Então, se tu tivesse no início da carreira, vamos dizer assim, né? Com todo o teu potencial e mentalidade de intencionalidade, né? O que é que tu faria hoje? Estudaria transação e essa parte da reforma. Para começar. Para começar. Entendi. Claro que assim, muita gente me pergunta, começa a estudar o tributário agora ou espera a reforma? Começa a estudar, começa a base, entende o ICMS. Mas o ICMS não vai ser mais ICMS, mas entende a base. Entende a dinâmica, entende as premissas. Porque se você entender esse cenário atual, vai ser mais fácil para a parte da reforma. Sim. Não deixe para depois. Até porque esse depois a gente não sabe quando vai acontecer de fato. E o IVA é muito com base na não cumulatividade do próprio ICMS. Você não vai perder, né, o que você já... Eu iria nessa frente. Que é a frente que hoje eu quero colocar em destaque. A parte de transação. E aí, como é que é você começar um nicho do zero, literalmente? Como é que eu comecei a transação do zero? Com o seu curso. Né? Verdade. Muito completo, é extenso, super completo, excelentes profissionais. Com a formação, né? Você pega ali, se você estuda, presta nota. E aí, eu dei sorte que foi junto com a imersão. Então, eu consegui estudar ali. Eu ainda estou estudando o curso, porque ele, de fato, é extenso, né? E aí, com a imersão, eu consegui linkar um pouco mais para esse momento que eu estou agora, que é prospectar. Eu estou no momento de prospecção na transação tributária. O que é muito bacana e que eu fico muito feliz, Fabi, é justamente isso, né? Muitos alunos do online também vão para a imersão. Então, sei lá, 70% dos alunos da imersão da última, acho que já eram alunos do online, do curso online. Isso é muito bacana para mim. E é legal para você, não é legal a palavra, é satisfatório demais. Porque você, e eu falo isso que é muito importante, isso no digital, nos cursos. Quando você monta um curso, você tem que ter essa mentalidade. O aluno vai comprar esse curso, ele vai sair daqui. Se ele se dedicar, ele vai sair daqui sabendo como é que ele vai oferecer esse trabalho, já entender a dinâmica. Não precisa necessariamente você saber executar totalmente ali, porque você vai aprender a executar quando você, de fato, fechar os trabalhos. Sim. Quando eu falava muito de vendas, eu falava para o pessoal, né, nas aulas. Primeiro você vende, depois você aprende a fazer. Perfeito.
também. E você vai ficar muito bom naquilo. Uhum. Ah, mas eu só vou vender transação tributária quando eu souber fazer. Não, ao contrário. Você vai vender uma transação. Aí você vai sentar com um profissional, como é que funciona, a pessoa vai te explicar, mas aí você vende outro, quando você vê se você tá bom naquilo. Exatamente. O tributário, se você esperar saber as coisas para oferecer o trabalho, você não vai Morreu. fazer Alguém já nunca. foi na frente e... Você não vai ganhar dinheiro com isso nunca. E é uma área altamente rentável, né? Demais. E assim, cada vez que eu, por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre a minha recente viagem para Cuiabá, né, que é uma terra que eu adorei. E cada viagem você volta dizendo, meu amigo, como o Brasil é um país de oportunidade, né? Cuiabá, na minha visão, é um celeiro de oportunidade, assim, a gente tá pouco explorada, pouco né? explorada. Tem muita oportunidade, né, com poucos profissionais ali oferecendo esses trabalhos. Então, é excelente. O Brasil é muito grande, né? E aí a gente já falou na conversa também de concorrência, né? Na minha visão, ela quase não existe na nossa área. Não existe. Se pegar, o Marcos me falou que teve uma pesquisa recente da OAB que 2% só, Fabi, 2% dos advogados se consideram tributaristas. 2%? Então, imagina. Né? Beleza, a gente tem um monte de advogado no país, mas muito poucos atuando realmente com especialidade na área tributária. Né? Então, é um oceano azul absurdo, com certeza. na minha visão. E eu escuto dos profissionais, nossa, maluco atuar no tributário. Como maluco? Maluco é não atuar, né? de ganhar muito dinheiro, porque o Brasil, essa reforma tributária, todos os empresários, quando se sentam numa mesa, e aí? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Então, não é um momento, não quero saber do tributário. Ao contrário, para quem de fato estudar, para quem se dedicar, vai sair na linha de frente. Perfeito. E para quem está iniciando também, o que é que tu pode dar de dica assim, de literatura, de curso, o que é que você enxerga que as pessoas podem buscar, né? As fontes? Olha, a primeira coisa, cerque-se de pessoas que têm o mesmo mindset que você. Boa. De estudar, de crescer, de se dedicar. Quando eu falo para você, nossa, tá puxado, então não, é assim mesmo, eu passei por isso, pô, então estou no caminho certo. A vida é turbulência, né? Estou no caminho certo. Se de repente você fala para mim, não, você está trabalhando demais, tal, né? Então, segue-se de pessoas com o mesmo mindset, estude, mas aplica o que você estuda. Estudou aquilo, aplica. Por isso que eu falei, não espere saber fazer uma transação tributária para levar essa oportunidade para o cliente. Tenha sede de levar, feche esse contrato, traga parceiros para fazer e aí você vai ficando bom naquilo. Então, não adianta você ficar só consumindo livros. Você consome e vai e aplica. Aprendeu aquilo lá, aplica. E isso vai te fazer muito bom. Então, eu não ficaria só nos livros. Eu iria para networking, para eventos, eu me cercaria de pessoas e ofereceria esses trabalhos. Mas como é que eu vou oferecer um trabalho? Tá, você vai estudar, você vai ler, você vai entender para levar a oportunidade para o cliente. Total. Então... E tu falasse um negócio importante de networking, né? Que eu vi você fazendo muito bem nessa imersão de São Paulo. Olha quanta gente eu conheci. Eu vi você rodando muito bem lá dentro, né? Conversando com muita gente nos intervalos Conheci e tudo mais. Várias pessoas. E não só isso, que aí é uma dica, né? Fabi acabou o evento, ela continuou se relacionando com essas pessoas. No online. Então, o Felipe Ataíde, por exemplo, me falou que você já conectou ele com a Fernanda. Sim. E deu um negócio bom para ele, veio me agradecer. Então... Você vê como que as coisas vão surgindo, né? Eu, na imersão, conheci o Felipe. O Felipe me falou assim, olha, o que você precisar, tal, eu vou te ajudar. Eu falei, legal. Aí você comentou da prospecção, que isso aí é ouro, gente, né? Quem for na imersão aprende a prospectar o cliente. Isso. Na hora, né? Boa. E aí eu conversando isso com o Felipe, aí ele me explicou várias coisas e ele me falou do interesse dele em dar aula. Falei, vem pra cá. Aí conectei com a Fernanda, ele vai dar uma aula na TNP. Excelente. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas, seja interessante, não interesseira.
Perfeito. Então, você vai, você faz... Mas o que você leva depois? Não fica só pedindo as coisas para o outro, né? Então, o Felipe foi ali, me ajudou, eu ajudei também. Esse é o networking verdadeiro. Não é você... eu vou me aproximar do Lucas porque ele vai ter um monte de coisa para me oferecer. Não, você tem que fazer um networking genuíno, porque as coisas vão acontecendo. Perfeito. Conheci várias pessoas, a Laura, conheci de mercado, tive a Laura oportunidade Johnson, de conhecer. Craquíssima. Então, é uma oportunidade de ouro, né? E aí, sentei, a gente conversou também sobre a parte de transação. Sim. Eu voltei da imersão, vou entregar os meus trabalhos, vários trabalhos em andamento, mas eu vou focar na transação. Na transação. Interessante, né? Porque pessoas como você, como o PB, própria Sigrid, né? A transação chamando a atenção. Então, eu costumo dizer assim que o tributário mudou. Sim. Né? A transação não é difícil, né? Não é um produto que você diz, é extremamente complicado. Não é. Mas o tributário mudou e a gente precisa ficar ligado nisso. Né? Como assim, Lucas, mudou? O tributário era muito mais contencioso. Né? Era muito mais ali de briga, de vamos levar para a justiça. Hoje não. Hoje eu vejo muito mais as próprias empresas dizendo não vamos judicializar isso não. Vamos resolver administrativo, né? Vamos buscar uma transação, vamos buscar uma consultoria, vamos buscar outras coisas que não litígio. O consultivo, para mim, sempre foi linha de frente. Nunca... Por isso que eu falo, a minha experiência é sempre maior mesmo consultiva. Eu nunca nem cogitei contencioso, porque eu nunca gostei dessa parte de ficar brigando, discutindo o processo, que vai demorar daqui sei lá quantos anos. Não, não. Exclusão de semestre na base de cálculo de PIS/COFINS. Muita gente ingressou lá atrás, ganhei muito dinheiro com a tese. Eu ganhei muito dinheiro na recuperação. Para quem entrou, né, depois, vamos fazer no administrativo. Todo mundo ganha muito dinheiro ali. Então, qual o momento que você vai escolher? Mas seja bom naquilo que você decidir. Esteja preparado para o cavalinho passando, né? Porque o tributário é um monte de cavalinho. Exato. O que, eu decidi, eu vou fazer transação. Seja bom. Seja bom nisso. Em transação, esqueça o resto. Esqueça né? o O resto. conselho que eu posso dar é esse. Pois é. Estude incansavelmente e leve essa oportunidade para o cliente. Como nós falamos, não tem concorrência. Porque é sempre o mesmo estilo de profissional no mercado. Quantas vezes você chega numa empresa e o empresário fala assim, mas já vieram 10 advogados aqui. Tá, mas eu tenho um exemplo clássico que aconteceu recentemente. Um cliente que eu já atendo... Todo mês eu chego lá e ele fala assim, ainda bem que você vem aqui, hein, porque eu sou bastante assediado. Ele fica nessa. Quando vai fechar uma proposta, porque ele é assim, ele faz tudo aos poucos lá. Vai fechar uma proposta, olha lá, hein, porque tem um monte de gente aqui. Tá bom, e eu sempre penso, eu me garanto. Acho que há uns 20 dias atrás, e você deve ter visto que eu postei essa foto com a Daniela fala bastante sobre venção. Ela foi comigo nesse cliente. Acho que ele comentou que, semana passada veio um advogado aqui. Eu falei, legal. E ele tá mexendo com obras. Eu falei, olha, tem uma oportunidade aqui que dá pra gente explorar. Ele falou assim, o quê? Eu falei, tudo que você faz de investimento é investimento no seu negócio, é um novo produto, é lei do bem. Como é que eu faço isso? Eu falei, não, calma aí. Você tem... Aí, por que esse meu calma aí, eu sei vender esse trabalho. Eu não sei operacionalizar a lei do bem, mas eu sei discutir. Aí ele falou, mas o fulano veio aqui a semana passada e não me falou nada. Aí eu... Fabi, camisa 11, né? Camisa 11, total. Então, o próprio cliente, ele reflete aquilo depois. Poxa, mas tanta gente vem aqui, a obra está acabando. Ninguém falou dessa oportunidade. O que eu fiz? Daniela, vem para cá, vem para esse cliente, a gente precisa ir lá. Daniela veio de Curitiba, fechamos o contrato. Excelente. Trabalho em operação. Você sabe operacionalizar a lei do bem? Não, eu sei do benefício que ela traz no IRPJ do cliente, porque eu faço direto também. Pronto, quem operacionaliza é a Daniela. Tu sabe quem faz, quem executa, né? Isso é o importante. Exato. Então, eu acho que... E aí é o erro também, e eu cometi isso lá atrás, é importante falar, de que a gente, às vezes, olho grande, né? Nesse caso aí, nesse exemplo, pegava o cliente e ia para a curva de aprendizagem, né? De entender como operacionalizar
enfim, terminava perdendo muito tempo, né? E aí, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, a margem de lucro do próprio negócio diminui. E essa agilidade, né, que o tributário exige, que é você chegar ali no cliente. Quando você está tomando um café, é intencional. Você está gerando negócio ali. Ah, não, o que você está fazendo ali? É um galpão novo e tal. Então, essa agilidade que precisa ter, porque é isso que traz segurança e é isso que fideliza o cliente. Perfeito. É isso que, para mim, assim... E aí você vai fidelizando e a sua prospecção, ela não precisa ser tão ativa mais, porque um indica para o outro. O Fred, né? Falamos dele. O Fred me indica parceiros. Quando acontece uma situação, liga para fulano. Porque ele sabe que eu sou boa nisso, alguém chega, comenta com ele, indica. Uma indicação do Fred, você já chega na linha de frente. Total. E é questão de posicionamento. Porque você falou dele, ele me indica em transação. Quando ele diz, porra, quem é que faz transação? Lucas. Puf, Lucas. Sim. A importância do digital, na minha visão. De você estar sempre passando que você é bom naquele ponto específico. Né? Porque numa dessa, na cabeça dele, ele diz, Lucas é bom naquilo, Fabi é boa naquilo, Fantônio é bom direto, naquilo, né? Regis é bom nisso. E aí ele vai alimentando todo mundo que também, né, recomenda de coração a auditoria, enfim, que prestigia ele de certa maneira, né, nos seus quadradinhos. Sim. Né? Importantíssimo a questão do posicionamento. O posicionamento, por exemplo, transação antes. Transação tributária, para mim, era Mariana Martins, porque minha amiga e eu Claro, que conhecia. craquíssima. E depois você, por conta do digital. Continua também, nessa mesma ordem. Nessa mesma ordem. Porque você Beijo, Mari. Foi palestrar no evento. Eu falei, nossa, transação... Porque assim, para mim, era Mariana até então, né? Eu falei, nossa, transação tributária. Aí eu comecei a acompanhar. Falei, mais um craque. E foi o primeiro evento que eu falei de transação, Sim. né? Eu fui um mês antes, eu acho, pro Tex Group, mas para falar de marketing, de rede social. Porque você é muito bom nisso também. Marketing, gestão. Aí vem como são as coisas. Nesse evento, eu conheci pessoalmente a Fê, né? A gente se conhecia muito de Instagram e tudo mais. Conhecia a Sigrid pessoalmente. Não. Letícia já conhecia. Mas aí, no mês depois, Diego teve um problema, que é professor lá do curso, não conseguiu ir pro evento dela, ela me liga desesperada, tu consegue assumir a palestra dele na hora. Montei ali 2 dias a palestra e treinei, né? E fui, né? Pronto, né? Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. A sorte bate só nas pessoas que estão prontas, né? Exato. E ali eu já conheci a Norma, que me convidou para palestrar em Gramado, que, enfim, já me apresentou a meio mundo de gente. Eu conheci a Norma lá e, pela Norma, o Tributaristas do Sul, ela me convidou para ser embaixadora do movimento e também temos parceria. Beijo, Norminha. Querida, né? Ela te falou que você chama de Norminha. Muito fofa, né? Demais. Então, isso também é uma dica importante para as pessoas. E essa questão da rede social, né? Estejam ativos nos lugares, nos eventos. Mas as pessoas têm muita resistência ainda com rede social, com julgamento. Sim. E eu mesma tenho muito isso. Ultimamente, eu estou na fase de execução mesmo, por isso que eu não estou conseguindo, mas eu já superei a fase de o que vão pensar. Porque eu vim do offline. E no offline tem muito isso. Ai, fulano é blogueira. Ai, fulano tá... Mas não é. É intencional. Mas o que os meus clientes vão pensar de mim? Tem muito isso. Nada, né? Eles não estão nem aí no final das coisas. Querem saber se tu entrega o serviço para ele. Exato. Então, mas eu atendo determinado cliente que não é... Você não vai falar do cliente ali. Exato. Eu conto, né, quando eu estou um pouco mais ativa, eu conto a história, mas eu não falo, olha, tal cliente, o nome de tal cliente. Você não precisa contar. Claro. Mas é bacana você compartilhar. Só que tem, né? Nós temos também o universo de advogados acadêmicos. Tem a versão do digital. Ai, blogueiragem, esse aqui. Tem um monte que diz que não dá aula para mim, não. De jeito nenhum. Com esse viés acadêmico. Tranquilo, tem um lugar dele. Sim. Né? Realmente ele não é a cara da ITES. Então... É escolha. Sim. É escolha que... A ITES é maravilhosa, o curso é excelente. Mas por quê? Porque tem um viés mais de marketing. E de prático, é mais prático, né? Voltado para isso. Então, a gente
outra coisa que falavam, mas tu entrega modelo. Isso aí é ruim, é feio, não sei o quê. Meu irmão, o aluno, ele quer aquilo, ele quer uma base. Sim. Como você falou, ele quer vender e pelo menos ter certa noção Sim. de como é que ele vai executar. E aí a gente entrega também os modelos. Modelos que eu uso no meu escritório, para o aluno botar a marca dele e passar a usar. Ah, Lucas, mas por que tu compartilha isso? Porque eu quero que ele tenha resultado. Sim, né? Contar essas histórias, é isso que você quer ouvir. Olha Sim. o Felipe de novo. E o Dilson? Também. Craque. Porra, o Dilson voando. Voando. Começou menos de um ano. Em fevereiro. Ele me contou. Então, tem muita gente muito boa. Muita história de alunos, né, que passaram pelos seus cursos, que estão voando. Então, acho que essa é o maior presente que você pode receber como professor, como empresário, como fundador da ITS. Não tem outro. O resultado está ali. Não Com importa certeza. o que falam. O resultado está ali. Com certeza. Né? Então, a gente tem muito desafio. Eu admiro muito você, porque eu acho que você consegue unir essas competências de empresário, advogado, professor, o marketing digital. Eu acho muito bacana. E você entrega mesmo. Lembra das suas lives? É verdade. Voltei, né, a fazer isso. As suas lives, elas literalmente são aulas. Quantas coisas, e eu pensava, se as lives são a gente precisa fazer uma junto, viu? Pra falar de comercial, de live, prospecção, de um monte de coisa, Bora. né? Sim. Vamos sim. Então, eu acho muito bacana esse seu posicionamento, porque você não é só marketing. Você é craque na transação. É isso, esse é o seu nicho. Mas você... Outra coisa que eu acho fantástica, a parte de inteligência artificial. Quantas vezes eu já te perguntei, como é que você faz? Isso aqui e tal. Então, assim... Por que eu estou destacando tanto isso em você? Porque é um profissional diferenciado. E é isso que o mercado busca. E é isso que eu também tracei para a minha carreira. Se eu tivesse ficado lá atrás, na Embraer, teria sido uma carreira brilhante. Teria, claro que teria. Um único segmento. Eu seria muito boa só nesse segmento de aeroespacial. Só ICMS, né? Só ICMS, mas que já é bastante. Mas eu não teria tido a oportunidade e experiência que eu tenho hoje. E provavelmente a gente não ia se conhecer, né? Com certeza não. Então, eu estaria ali na minha zona de conforto, com medo de uma demissão, né? Chegando à parte do etarismo, que sabemos que chega uma hora, né? Que você deixa ser caro para a empresa. Você ganha muito bem, você tem um cargo de liderança e você fala, nossa, vão me mandar embora. Minhas amigas de empresa falam isso constantemente. Vão me mandar embora, o que eu vou fazer? Saindo daqui com o salário que eu tenho, eu não consigo chegar no mercado. Hoje, somos livres. Sim. Eu né? Falo bastante isso. A liberdade que eu tenho hoje é minha maior riqueza. E nesse ponto, eu acho que tu daria uma bela de uma conselheira de empresa, né? Tu já pensou nisso? Já tá se preparando? Já, de ser consultora bem pontual das empresas, né? Conselheira mesmo, eu digo assim, cara, entrar em conselhos administrativos... Já... É bacana, sim. É tua cara, eu acho. Eu acho que todas essas experiências, né, unidas, é um plano que eu tenho para médio prazo. Ótimo. Já pensei isso, sim. Vou ver você, com certeza, em um conselho desses aí, de uma SA. Eu acho que a gente precisa sempre se preparar e pensando no além. Hoje, né, empreendendo, tendo o meu negócio, tendo a minha maior riqueza, que é a minha liberdade de tempo e a minha agenda. Hoje eu comecei a trabalhar às 4, fui treinar às 6, para estar aqui agora, para viajar. Mas tudo bem. Minha agenda, isso para mim sabe, não tem preço. Pegando esse gancho, que aí já indo aí para o final do nosso podcast, tem uma coisa em você que eu admiro muito e que, enfim, a gente troca muita ideia, né? Que é a questão da mentalidade. Sim. Pessoas como você, como a Mari, né? E mulheres fortes, Fernanda, a Sigrid, eu nunca vejo vocês já reclamar de eu sou mulher e vocês vão lá e tomam o espaço de vocês. Que é o que a Isa vai fazer. Vou treinar para ser exatamente igual a vocês, Sim. tá? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que você trabalha essa parte de mentalidade, né? O que é que tu busca, o que é que tu consome, como são os teus hábitos, né? Você me mostrou uma foto de você um tempo atrás, né? um pouco mais peso, né? Sim, acima do peso. Acima do peso e hoje
totalmente fitness, né? Como foi essa mudança? Ó, você também pratica atividade física e então você vai compartilhar, porque tem gente que fala que é coisa de quem tá obcecado. E quando me dizem que eu não tenho tempo, você treina 6 horas da manhã, 5:30, estuda antes. Eu também. Então, eu não aceito o que eu falei. Eu não aceito que, isso é difícil e eu não aceito, não tenho tempo. Você cria o teu tempo, a tua prioridade. Então, para mim, assim, atividade física me faz muito forte. Mentalidade. O corpo é uma baita de uma consequência. Mas quando você, de fato, tem um foco, uma disciplina na atividade física, a tua cabeça muda 100%. Você fica muito mais forte. Você consegue desbravar tudo. Porque é uma coisa assim, que você cria ali, né? Não, É química, né? Total, total. E essa parte de ser mulher, muito bacana isso que você está dizendo, porque a parte que eu vim, quando eu trabalhei na consultoria tributária, predominantemente masculina. Então, 10 homens, somente eu, de mulher. Então, muitas vezes tinha aquela coisa de não tem o mesmo respeito, porque homem tem, infelizmente, né? Não, é minoria, mas tem muito machismo, ainda tem. Ai, mulher... mas ela fechou esse contrato porque, vai saber o que ela fez para fechar. Então, né, eu nunca precisei, nunca quis ter facilidade, ter praticidade de nada. Para estar aqui hoje contando esse orgulho que eu tenho de falar, se eu cheguei aqui, é porque, de fato, fui eu mesma, com os meus próprios méritos, próprios esforços. Eu acho que as mulheres, em geral, precisam de sair desse vitimismo de... é difícil, e muitas falam, é difícil, eu não consigo, mas eu tenho filho, mas eu tenho... São escolhas. Eu não sou mãe, não pretendo ter filhos, amo crianças, mas não pretendo. Porque não vejo, não cabe um filho na minha rotina. Porque é isso que me faz feliz, o trabalho me faz muito feliz. Então, é opção, é uma escolha, eu vou assumir isso. Sim. Mas eu acho que é sair do vitimismo, e uma coisa que sempre me ajudou, Lucas, a traçar esses caminhos. Se fulano conseguiu, como é que ela fez para conseguir? Perfeito. Você não tem que invejar as pessoas. Se ela tá ali, o que aconteceu? O sucesso deixa rastro. Qual foi o caminho? Então, você siga aquele caminho. Que não é difícil, que não tem muito segredo. Você seja honesto, cumpre e honre as coisas que você se propõe, tenha foco, tenha disciplina. Então, assim, a disciplina em tudo. Essa semana eu vou fazer atividade física todos os dias, eu vou estudar sobre a reforma tributária. Faça, não fica só, eu vou. Então, você precisa e tem que fazer tudo isso. Se você ficar bom só no trabalho e deixar a tua saúde, não adianta. Se você cuidar só da sua saúde, você precisa do dinheiro e você precisa, para ser feliz, você precisa de um pouco de cada coisa. Perfeito. Então, eu sempre tento unir tudo isso. São 3 pilares, né? Eu costumo dizer, corpo, mente e espírito, né? E aí um pouco da religião também, enfim, eu não sou... Espiritualidade, tão espirituoso assim, é ainda o meu defeito, mas eu tô tentando, né? Tô buscando. Então... É importante. Tem que ter. É importante. São os pilares, né? Realmente, você cuidar da saúde, cuidar do seu corpo. E embora você... Olha que interessante o que você está dizendo. Eu não sou muito espiritualizado. Como não? Você ajuda todas as pessoas, genuinamente. Você... Qualquer pessoa que chegar em você hoje, até quem não conhece, você chegar... Lucas, eu preciso de ajuda. Eu duvido que você não vai ajudar. Isso, assim, só de olhar para você... Será que precisa mesmo você estar ali, de repente, numa igreja, ou dizer que é espiritualizado ou não? Porque vem de você já, você está fazendo isso. Que bom. Você tem essa consciência, né? Tenho porque, na verdade, sempre me lembram, né? Mas é legal. Você é assim. Todo mundo fala isso. Eu comentei com você aquele dia, né? Sim. A sua vontade em ajudar as pessoas. Não importa, mas ajuda porque é aluno. Não. Eu cheguei, nem sendo sua amiga. Se você me ajudando e nos tornamos amigos. É verdade, é verdade. E foi ajuda mútua, tá? Ela também, como ela falou, tem que ser tem que ser interessado. E ela também foi. Então, é isso. É sempre uma troca. Fabi, a gente tá indo aí pro final. Nossa, passa rápido. Passa muito rápido. Né? Tem que mudar esse relógio aí, viu, Edu? Ele vai rápido demais, pô.
Ontem com o Regis foi a mesma coisa. Quando a gente olhou... Nossa, quando a gente uma hora. olha já... Mas que bom, né? Fluiu demais e eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. Vai. Né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal, né? A gente já falou aí de mentalidade, que é algo que eu vejo em você muito forte. Mas o que é que você poderia passar, né? Como uma frase, assim, como um mantra de vida que as pessoas também podem pegar ali e botar na vida delas e crescer. E seguir, né? Isso. Você escolhe o lugar que você deseja estar. Você escolhe, literalmente. Se você não chegou ainda, precisa fazer um ajuste de rota. Mas se você, de fato, focar, mirar, você vai alcançar, você vai chegar. Tudo que eu mirei até hoje, assim, algumas coisas demoram, a gente precisa fazer algum ajuste, mas você escolhe o lugar. Então, qual lugar que você almeja estar daqui 2, 3 anos? É você que decide isso. E não é porque nós somos gênios, né? É decisão. Tudo na vida é decisão, né? Né? Como aconteceu com a Altex. Foi uma decisão. Vão acontecer inúmeras coisas no caminho para te questionar, para você desistir. Não, é decisão. É adulto. Tomou uma decisão, segue. Então, qual o caminho que você quer seguir? Onde você quer estar? Perfeito. E é ali que você vai chegar. Então, decida, queima a ponte e vai, né? Vai. Se joga. Minha amiga, brigadão. Obrigada. Que episódio. Que Senhoras legal e tá senhoras, senhoras e senhores, né? Muito legal. Fabiana Moreira, para vocês. Ficaria aqui mais umas 2 horas conversando. Ainda bem que vai ter Não, mais a tarde gente vai fazer ainda, mais né? outros episódios também. Muito legal. Tenha certeza. Um beijo para todos. Obrigado pela audiência e até breve.